Valeu, Isis, muito obrigado. Segundou e o Jornal da Cidade está aqui, repleto de notícia e informação para você que está em casa e nos faz companhia. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que vai ficar com a gente aqui no nosso JC. Presta atenção, quase 3.800 veículos foram roubados no Ceará só no primeiro semestre deste ano. É um número impressionante, uma média de 20 por dia, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado. E mais da metade dessas ocorrências foram registradas em Fortaleza. Sensação de insegurança. Somente aqui em Fortaleza é muito grande. Não só eu, mas muita gente aconteceu isso já. Aconteceu 2 vezes com o senhor Antônio. Ele teve tanto a moto como o carro furtados, prejuízo financeiro para o almoxarife. Em torno de R$650 que eu gastei no Detran para a reabertura da numeração do chassi. Isso do carro, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 3.740 roubos de veículos, chegando a uma média de 20 casos por dia. Mais da metade foram em Fortaleza. Normalmente, o infrator, eles têm roubado um veículo, né, subtraem os pertences das vítimas e logo abandonam esse veículo, né? Ou, normalmente eles roubam um veículo para praticar outros roubos. 55% das ocorrências de todo o estado do Ceará deste primeiro semestre foram aqui na capital. Uma média de 11 assaltos por dia em Fortaleza. A notícia boa, no entanto, é que os números são menores que os registrados no ano passado, uma redução de 10,3%. A capital cearense teve 2.059 roubos de veículos, né? Em comparação ao ano passado, que foram 2.295. É um trabalho integrado entre as forças de segurança, né? A Polícia Militar, com um trabalho ostensivo, né? Atrelado aos sistemas de tecnologia que o Estado dispõe, né? Isso contribuiu também para a queda. De acordo com o delegado, os casos de veículos recuperados também são expressivos. Isso tem contribuído muito para a redução desse índice, né? O cidadão que vê um veículo abandonado logo e não tem esse costume na sua região, né? Fazer logo uma denúncia no 181 ou no 190, né? Informando sobre aquele veículo. Isso tem contribuído muito para a recuperação desses veículos, né? O índice de recuperação também nosso é muito alto. É a semana do JC que está só começando. Vamos agora aos destaques da edição desta segunda-feira. Homem suspeito de latrocínio troca tiros com policiais enquanto foge por cima dos telhados. Muro de obra desaba, deixa pessoa ferida e danifica carros estacionados em Rua do Meireles. Você sabia que soltar pipa com cerol é crime e pode dar pena de 3 meses a 1 ano de prisão? Data de início do pagamento do auxílio caminhoneiro de R$1.000 por mês é divulgada. E a movimentação política no Ceará com racha de antigos aliados. O Jornal da Cidade já começou. O fim de semana foi de medo para moradores de Russas, na região jaguaribana. O homem suspeito de latrocínio trocou tiros com policiais enquanto fugia por cima dos telhados das casas. Olha só esse flagrante. O nome dele é Francisco Gilberto de Souza da Silva, de 26 anos. Depois dessas imagens, o suspeito foi baleado e acabou morrendo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem tinha antecedentes criminais por associação criminosa, homicídio, roubo, furto e receptação e era investigado por homicídios nas cidades de Russas, Quixeré, Limoeiro do Norte e Palhano. Um homem foi morto e 4 ficaram feridos numa tentativa de chacina em um bar de Sobral, no norte do estado. As informações com Jonas Deison.
Criminosos tentaram cometer uma chacina aqui em Sobral, no interior do estado. Neste domingo, uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas por disparos de arma de fogo no bairro Dom José, aqui em Sobral. O atentado foi registrado pela manhã e as vítimas foram socorridas até o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Francisco Diego dos Santos veio a óbito após dar entrada na unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes até o momento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Civil do Estado realiza diligências com a finalidade de identificar os suspeitos envolvidos no crime. Ninguém foi preso até o momento. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Conforme a pasta, mais informações devem ser repassadas posteriormente para não atrapalhar as investigações da polícia. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. E hoje em Fortaleza, apenas os presos em flagrante passam por audiência de custódia. Mas isso vai mudar já a partir desse mês de julho. Como e por que, quem nos conta é o Carlos Henrique Costa, ao vivo. Boa noite, Carlos. Tudo bem, Alexandre? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, essa mudança acontece após uma inspeção e uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que foi feita aqui em Fortaleza. E aí, como você falou, apenas os presos em flagrante tinham a necessidade da realização de audiência de custódia. A partir desse mês de julho, essa audiência de custódia é necessária também para os presos temporários, os presos preventivos, os recapturados, os condenados e até os devedores de pensão alimentícia. Como isso vai acontecer? Da mesma forma que já acontece com os presos em flagrantes, né? Existe um prazo de 24 horas para a audiência de custódia ser realizada e aí essa audiência tem o objetivo de realmente observar a legalidade desse ato, né, dessa prisão, e também observar a integridade física do detido, né? Se houve alguma alteração por parte dos policiais que realizaram essa prisão. Segundo o Tribunal de Justiça, o Estado está preparado para isso e claro que a gente só precisa observar para saber se vai haver a necessidade de contratação de mais policiais civis ou não. A gente volta com vocês por enquanto. Obrigada, Carlos. O ônibus que levava um time amador de futebol para uma partida caiu em uma ribanceira na cidade de Caririaçu, que fica ali na região do Cariri. 3 pessoas morreram, 11 ficaram feridas e 4 permanecem internadas. O Delion acompanhou o resgate das vítimas. O acidente aconteceu na CE 060, rodovia que liga Caririaçu a Juazeiro do Norte. O ônibus escolar que transportava uma equipe de futebol amador de Aurora caiu na ribanceira de aproximadamente 100 metros. Qual a situação? Grave. Muitos pacientes graves. Já tem 3 óbitos, viu? E já desceram 6 pacientes, todos eles graves, viu? Tem mais 3 pacientes ainda para descer. O difícil acesso ao local do acidente dificultava o resgate das vítimas. Aqui no local, além do difícil acesso, esse capim que já está todo revirado, ó, é bastante liso, escorregadio. Aqui em um outro ponto, onde o motorista e mais outro passageiro está, a gente desce com auxílio dessa corda. Aqui embaixo, os militares dos bombeiros que retornam as vítimas, boa parte já foi socorrida. E aqui, muito possível ver já o ônibus aqui embaixo, cerca de 100 metros de altura aproximadamente, muito alto mesmo. O ônibus que desceu toda a ribanceira e acabou parando aqui. 3 passageiros morreram. Cícero Cristino Batista Lins, José Valdenir Dias e Juscelino Justino de Oliveira. 17 ficaram feridos, metade em estado grave. Um incêndio atingiu uma casa hoje de manhã no bairro Vila União, em Fortaleza. Ele fica bem em frente à sede da Itufó, esse imóvel, olha só, na Avenida dos Expedicionários. As chamas e a fumaça preta eram vistas de longe. Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas antes que o fogo conseguisse causar mais estragos. Não há informações sobre as causas do incêndio. Mais de 38 mil casas ficaram sem energia elétrica só este ano no Ceará por causa de uma brincadeira de criança. Soltar pipa com cerol, um risco tão grande que é considerado crime, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão. A cicatriz no pescoço de Mesquita é a prova de que por muito pouco ele não morreu. Voltando para casa de motocicleta depois do trabalho,
Ele foi parado por uma linha com cerol. Eu senti um mal-estar. Aí foi na hora que o rapaz parou do meu lado, foi que eu peguei com essa mão aqui, uma parte da linha, foi justamente que cortou e foi até o outro lado, né? Quem me avisou que estava com sangue foi o motoqueiro que estava do meu lado, né? Eu não senti, só aquela ardência, só que na hora eu não senti o corte. No hospital, Mesquita conta que encontrou outras pessoas na mesma situação e faz um apelo para que a população entenda que essa brincadeira é perigosa. No dia lá, entrou 4 pessoas lá, 4 pessoas com a mesma situação, uma no pé, outro no braço, só eu que foi mais grave assim com relação aos que estavam lá. A gente olha a maioria dos motoqueiros aí, poucos têm antena, e eu não tinha, na verdade, né? Então, assim, foi por pouco eu não estar contando essa história hoje. Soltar pipa com cerol ou linha chilena, como é conhecida, também é crime, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Além disso, as pipas podem causar prejuízos à rede elétrica. Uma pipa com cerol é capaz de cortar a fiação e comprometer o fornecimento de energia. Sem falar nos choques, que também podem ser causados por ela. Se você solta pipa com cerol próximo à energia elétrica, o cerol ele é um condutor, certo? Que ele pode vir assim a causar um choque elétrico na criança ou no adulto que está soltando a pipa. Inclusive nós temos dados que foram fornecidos pela Enel, que nesse período de férias 38 mil casas aqui no Ceará tiveram problemas com energia elétrica devido à pipa que foi soltada de maneira, digamos, de maneira incorreta, né? Porque a gente pode estar soltando pipa em praias, em campos abertos, longe de rede elétrica. Se você costuma pegar ônibus para ir ao centro de Fortaleza, atenção, 35 linhas que passam pelo bairro vão mudar de nome. A lista completa está no GC+, que você acessa rapidinho, apontando a câmera de seu celular para o QR Code aqui ao lado. Segundo a Etufor, a mudança vai facilitar a identificação do destino. Basicamente, elas irão ganhar a palavra centro. A linha 355, por exemplo, que hoje é Siqueira José Bastos, vai se tornar Siqueira José Bastos Centro. Então, passa lá no GC+, e confere as demais para não ficar confuso na hora de pegar o seu ônibus. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou que a Arena Castelão vai sim ser o palco do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Fortaleza e Fluminense. A confirmação veio depois da apresentação do laudo do sistema de iluminação do estádio, que garante evitar possíveis novos apagões, como aqueles que ocorreram 3 vezes recentemente. A partida acontece nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. E ainda falando de futebol, Fortaleza vai virar a chave, mas não teve uma semana nada agradável. Não é mesmo? Bruno Balacó, que é quem está com a gente aqui hoje à noite, no Camisa 8. Boa noite para você, Bruno. Que nos acompanham. Pois é, Alexandre, o fim de semana do Fortaleza não foi nada positivo. Afinal, o Leão tropeçou em casa e voltou para a lanterna da Série A. E aí, meus amigos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que ainda dá para escapar do rebaixamento? Quantos pontos o time precisa fazer para garantir sua permanência na Série A? Essas são questões que a gente vai debater no Camisa 8 de hoje, que está no ar de 8h15 às 9 da noite, no YouTube do GC+. Inclusive, você já pode acessar o QR Code que já está aparecendo aqui na tela ao lado, já tem um link da transmissão de hoje para você assistir o programa logo depois do JC. Eu vou estar nessa ao lado do Carlos Henrique Costa e do Luiz Henrique Pontes. E além do Fortaleza, a gente também vai falar da situação do Ceará após essa derrota para o Juventude e também vamos repercutir os resultados dos times cearenses na Série C e na Série D. E é isso, gente. O convite está feito de 8h15 às 9 da noite no YouTube do GC+, Camisa 8 ao vivo. Eu volto com vocês. Esse aí entende, viu? Obrigada, Balacó. E olha, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro acabou, né? Ceará e Fortaleza ainda não chegaram à situação que desejavam no torneio. Bem, agora é continuar correndo atrás dos pontos não conquistados até aqui. Um grito que estava entalado. E que só foi possível retomar esse apoio com o crescimento após uma vitória. Na verdade, foram 5 neste primeiro turno, o que garantiu ao Ceará terminar a fase inicial do Campeonato Brasileiro em 12º lugar. O primeiro time dentro da lista de classificados para a Sul-Americana ano que vem. Nós temos que seguir, nós temos que já
levantar, continuar o trabalho. Pois é, contra o Juventude, o Alvinegro tinha tudo para conseguir a 6ª vitória na Série A, o que proporcionaria um salto ainda maior na tabela. Pois bem, Isidro Pita foi lá e marcou o gol do time gaúcho, que até então era o lanterna do torneio, e aí, fim do primeiro turno da Série A pro vovô. Claro que é uma derrota sentida, né, pelo momento. Dentro da tabela, quando você vem jogar contra, mesmo fora de casa, o lanterna da competição, você aspira à conquista dos 3 pontos. Deixamos de competir, que é o forte da nossa equipe, e o Juventude competiu mais. Dentro dessa competitividade do Juventude, acabaram fazendo o gol, né, numa falha nossa, e aí quisemos acelerar o jogo, mas não conseguimos aí depois furar o bloqueio deles para que se alcançasse pelo menos o resultado de empate. Por outro lado, o Fortaleza passou a maior parte do primeiro turno na lanterna do Campeonato Brasileiro. Se compararmos o período do Brasileirão desse ano com o mesmo do ano passado, quando o Tricolor conquistou uma vaga inédita na Libertadores da América, são 18 pontos de diferença. Exatamente as 6 vitórias que divergem uma temporada da outra. É claro que são anos diferentes e as equipes que disputam também, mas se quer escapar da degola, o Fortaleza precisa de sorte, e de muita competência também. O Santos era o adversário no Castelão. Santos do Lisca, o que todos esperavam era um golzinho sequer, mas a rede não balançou. O que balançou mesmo foi a garganta do torcedor. 0-0 com direito a vaias e a revolta nas arquibancadas. Estamos en un time grande, necesitamos el apoyo de todos. ¿Sí? Son momentos de jogadores, son momentos. Eu acepto mis erros, ¿sí? Mas eu tengo que tomar decisões. E as decisões que eu tomo, ¿sí? Não é porque... E escuto a torcida, escuto a diretoria, escuto a que está perto mío, mas y la situación es ruin, ¿sí? Y soy el responsable, como todos, ¿sí? Mas se você necessitou explicação, esta foi minha explicação. Para se ter uma ideia, no atual formato do Campeonato Brasileiro, quando 20 clubes disputam a competição, nenhum deles que virou o turno na lanterna conseguiu escapar do rebaixamento. Agora o Tricolor de Aço precisa mudar a chave. Tem Copa do Brasil pela frente, joga contra o Fluminense na quinta diante do torcedor. E se vai escapar do rebaixamento ao fim da temporada, só o tempo vai dizer. E a reza também. Portanto, torcedor, se prepare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, boa noite a todos. Pegando como recorte o desempenho de Ceará e Fortaleza na rodada que finalizou aí o primeiro turno da Série A, o futuro se mostra assustador. O segundo turno do Brasileirão tem tudo para ser bem tenso para alvinegros e tricolores. O futebol apresentado pelo time do Ceará diante do Juventude, para mim, foi uma tristeza. Não se salvou ninguém, meus amigos. Nem de longe parecia aquele time que havia vencido a equipe do Corinthians e também o time do Avaí. Pense numa equipe apática e sem brilho foi esse Ceará diante do Juventude. Pelo que apresentou em campo, o revés por 1-0 foi um justo castigo. Para quem flertava com a turma lá de cima na tabela de classificação, a derrota para o Juventude foi um balde de água fria. Se continuar nessa pegada, o fim do ano vai ser de agonia para muita gente em Porangabuçu. Pior do que a agonia alvinegra, só o desespero do torcedor tricolor, vendo o Fortaleza figurando ali nas últimas posições da Série A. E o que é pior, sem perspectiva de mudanças a curto prazo. O que foi apresentado, ou melhor, o que não foi apresentado diante do time do Santos no jogo desse fim de semana, é para deixar qualquer um com os nervos à flor da pele. Que jogo ruim e feio de se ver, gente. Deu calo no olho, para não dizer outra coisa. Placar em branco foi uma síntese, um resumo desse time do técnico Juan Pablo Vojvoda até aqui. Falta na equipe do argentino criatividade, variação tática e muito mais. Para seguir na elite do futebol nacional, muita coisa precisa mudar no PC. Só não sei se vai ter tempo para isso. Só faltam 19 jogos para o fim da Série A e o Fortaleza precisa vencer 10 partidas para escapar do rebaixamento. Com toda franqueza, me perdoe aí o torcedor mais apaixonado, mas observando a última apresentação do seu time, por mais que eu me esforce, não consigo enxergar o Fortaleza na Série A de 2023. Boa noite para todo mundo, até a próxima.
Veja logo mais a movimentação no cenário político do estado. E ainda os detalhes sobre o desabamento de um muro aqui na capital. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. O muro de uma obra desabou, deixou uma pessoa ferida e danificou carros que estavam estacionados na rua Nunes Valente, no Meireles, em Fortaleza. O Carlos Henrique Costa vai voltar para o nosso ao vivo para falar qual é o estado de saúde dessa pessoa que ficou ferida em Carlos. Olha, Bianca, o Francisco Eduardo Martins, de 58 anos, foi a única pessoa ferida nesse acidente, né? Ele era uma das 4 pessoas que estavam sentadas na calçada no momento em que tudo ocorreu. O homem de 58 anos foi conduzido ao hospital com ferimentos leves e segue nesse momento em observação. Esse acidente aconteceu no início da tarde de hoje. Segundo testemunhas, um dos funcionários da obra manuseava um trator que encostou no muro, o muro tremeu e veio ao chão. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram por lá. A Defesa Civil vai fazer análise realmente do que aconteceu e, claro, só as investigações vão dizer realmente em que circunstâncias tudo isso aconteceu. Claro que essa vítima segue em observação e a gente acompanha de perto para saber como vai ser o desfecho dessa história. E a gente relembra realmente a importância do cuidado, né, Bianca, Alexandre, amigos que acompanham o JC, a importância do cuidado, principalmente em ambientes de obra, né, em ambientes assim, para que acidentes não ocorram e vítimas mais graves venham a ser registradas. Volto com vocês no estúdio. Ok, Carlos, obrigado. E uma multidão formou fila em Juazeiro do Norte, no Cariri, para garantir uma vaga em consultas e exames da rede pública de saúde. Mas mesmo assim, teve gente que saiu de lá sem resposta. Maria do Socorro acordou às 3 horas da madrugada para ir à central de marcação da Secretaria Municipal de Saúde. Ela foi em busca de exames e médico especialista para o filho. No começo da manhã, recebeu a senha de número 132. Eu espero, né, que tenha pelo menos tudo que eu queira marcar. E não é para mim, é pro meu menino. A fila para conseguir um exame ou consulta com o especialista começou ainda na noite de ontem. Ele é perto da linha de trem aqui onde eu estou. Lá na frente tem muito mais. Né? Segundo a coordenação, 1.200 senhas foram disponibilizadas nesta segunda-feira. Número insuficiente diante de tanta procura. Ana Maria é boliviana e mora em Juazeiro do Norte há 4 anos. Ela tem endometriose e durante todo esse tempo tenta marcar uma consulta com uma ginecologista. Foi com muito sacrifício que conseguiu ir até a central de marcação. Porém, mais uma vez, não conseguiu uma vaga com o especialista. Eu não consigo trabalhar, né? Não consigo ter uma vida normal.
porque o meu problema começa assim, é 10 dias antes, 8 dias durante e 3 dias depois. É praticamente 21 dias que eu passo mal com essa doença. Então, para mim poder ter um diagnóstico certo com algum especialista, para mim tem sido muito complicado aqui. E pior ainda, complicou mais ainda com essa da pandemia. A gente abre a agenda sempre após o dia 25. Não quer dizer que todos precisam vir até o setor nessa mesma data. A gente ainda nem recebeu toda a agenda. A gente ainda está aguardando receber mais algumas especialidades. Eles podem vir procurar o setor em outras datas, certo? Principalmente se for exames de rotina que nós temos o mês inteiro. E já tem data para começar o pagamento do auxílio de R$1.000 por mês para os caminhoneiros. 9 de agosto. Essa notícia está no GC+, e você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. As 2 primeiras parcelas serão pagas nesse dia, referente aos meses de julho e agosto. O benefício faz parte de um pacote polêmico que vai distribuir mais de 40 bilhões de reais em benefícios sociais até o dia 31 de dezembro. Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto em uma praia de Itarema, no litoral oeste do estado. Jonas Deison. Um filhote fêmea de baleia jubarte encalhou na manhã desta segunda-feira por volta das 8 horas da manhã na praia de Morro dos Patos, em Itarema, no litoral oeste. Segundo a bióloga e coordenadora da ONG Eco Icaraí, Alana Cristina Araújo, o filhote havia encalhado por volta das 12 horas desse domingo, na praia de Moitas, em Amontada. E ela foi devolvida ao mar por bugueiros e voltou a encalhar na manhã desta segunda-feira, nessa praia lá em Itarema. Porém, o animal já estava morto. Quando a gente já chegou no local, ela já tinha apresentado uma marca de corte, né, feito por faca. E a gente acha que esse pedaço ele foi tirado, né, justamente para ser usado de isca ou atrativos, né, nas práticas pesqueiras. E a gente está aqui aguardando a equipe da Aquasis para fazer a necrópsia. A gente já mediu o animal, já fez as primeiras atendimentos, já isolamos o animal e também agora cobrimos com a lona para evitar que esse animal comece a se decompor. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. E hoje partiu de Fortaleza uma atração que levou dezenas de pessoas ao aeroporto Pinto Martins nesse domingo. Às 10h25 da manhã, o avião Baleia decolou rumo a São Paulo. Foi a primeira vez que a aeronave aterrissou na América Latina. Dentro desse avião de formato exótico é transportado um helicóptero de luxo. A aproximação do Beluga foi registrada em vários bairros de Fortaleza. Na cabeceira da pista, curiosos acompanharam o pouso. Nesse momento, uma escada utilizada para facilitar a visão das pessoas desabou, mas não houve feridos. Logo mais, eleições 2022. Saiba como se inscrever para ser um mesário. E as articulações para a disputa ao governo do estado. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para.
O TRE está recebendo inscrições de interessados em atuar nas eleições como mesários. Os interessados em atuar nas eleições como mesários já podem se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Os eleitores acima de 18 anos que têm o seu cadastro eleitoral, a sua inscrição eleitoral como regular, ela pode demonstrar esse interesse acessando o site do TRE Ceará na internet, lá em eleições 2022, mesário, e fazendo a sua inscrição como mesário voluntário. Quem se voluntariar deve ficar atento à convocação. Os candidatos podem ser chamados, inclusive, no dia das eleições. De agora até as eleições, essa comunicação já está sendo feita pelas zonas tanto de Fortaleza como do interior do estado. As zonas entram em contato de diferentes meios, tanto por e-mail, como por telefone, como também pelo WhatsApp. As pessoas que atuarem como voluntárias no dia das eleições terão direito a alguns benefícios, como folga pelo dobro de dias prestados à Justiça Eleitoral, vale-refeição no dia das eleições, certificado de participação, utilização de horas como atividades complementares em faculdades e também vantagem em concurso como critério de desempate. De acordo com o TRE, a adesão dos cearenses ao voluntariado é grande. Daquelas pessoas que foram nomeadas para atuar como mesário ou como algum outro cargo nas eleições, mas quase 70% daquelas pessoas fazem questão de estar ali. Então mantém os seus dados atualizados e manifestam interesse em continuar atuando como mesário. A Eduarda decidiu ser voluntária nas eleições quando tinha 17 anos e atuou como mesária em 4 disputas eleitorais. No dia que eu fui tirar meu título, aí lá no TRE pergunta, né, se a gente quer ser voluntário e trabalhar nas eleições. Aí eu aceitei. Agora, aos 32, ela optou por desistir de ser voluntária. Mas Eduarda entende que esse é um papel importante para o fortalecimento da democracia. A gente está ajudando de alguma maneira, está ali disposta a ajudar. E o fim de semana foi marcado por novas articulações políticas. Roberto Cláudio foi confirmado candidato ao governo e Capitão Wagner fez novas alianças. O cenário está bem mexido, né? O cenário político aqui no Ceará está demais. Mas para as eleições já que acontecem em outubro. De um lado, petistas. Do outro, o partido liderado pela família Ferreira Gomes. Há 16 anos começava no Ceará uma das alianças de maior êxito eleitoral na história recente da política nacional. Uma parceria que oficialmente chegou ao fim no último final de semana. Na tarde de domingo, o PDT homologou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado. Após a reprovação da candidatura da governadora Isolda Sela, ainda existia a especulação que o vice poderia ser do PT. Mas a expectativa, mais uma vez, caiu por terra. Domingos Filho, presidente do PSD, foi o escolhido para a vaga. Ainda na convenção, sem citar diretamente o ex-governador Camilo Santana, Ciro Gomes fez novos ataques ao petista. Por mais que as paixões políticas, o egoísmo, o projeto pessoal de domínio de quem quer que seja, vá se apresentar na luta, a tarefa de vocês é dar a outra face. A tarefa de vocês é unir o Ceará. O nosso povo não tem culpa da vaidade e da prepotência de lideranças que, uma vez construídas nessa luta e ao redor desse projeto, agora servem por uma ninharia, um punhado de nada ou um carguinho de ministro, desertam da humildade e da luta do povo. Frequentam os caminhos de Judas, mas até Jesus, o nosso Senhor, Filho de Deus, entre 12 amigos apenas, tinha um que lhe empurrou a faca, beijando o seu rosto. Quanto mais um pobre pecador humilde como eu. Isolda, o senador Cid Gomes e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, importantes nomes da política local, não estiveram presentes. A ausência era um prenúncio do que viria logo mais. À noite, nas redes sociais, Camilo anunciou a candidatura de Eumano de Freitas para disputar a corrida ao Palácio da Abolição pelo PT. A atitude foi de encontro ao esperado por Ciro e escreveu mais uma página no embate das lideranças políticas cearenses. Além das questões locais que impulsionaram essa decisão pela candidatura do Roberto Cláudio, nós temos que considerar também a necessidade de criação de um palanque para os candidatos a presidente da República aqui no estado do Ceará, em que a disputa, pelo menos até o presente momento, que as pesquisas têm indicado, é que será bastante acirrada. Também nas redes sociais, Camilo, que é pré-candidato ao Senado Federal pelo PT, postou uma foto ao lado de Cid e Isolda com a legenda: "Amigos que a vida me deu e que ninguém separa. Respeito, carinho e união sempre."
Ao lançar a candidatura de Roberto Cláudio, o PDT tem agora uma figura política mais próxima à direção nacional do partido e a Ciro Gomes. O que faz com que, na corrida eleitoral, o ex-ministro não tenha que dividir palanque no Ceará a alguém que possa ser relacionada ao ex-presidente Lula. Além do cenário local, nós temos que lembrar também que nós teremos uma campanha no estado muito nacionalizada. E com essa possibilidade de criação de um palanque aqui no estado propício ao ex-presidente Lula, isso prejudicaria a candidatura do Ciro Gomes. E o nome mais forte aqui, exatamente para criar esse palanque para Ciro Gomes, para que ele tenha no estado, no seu estado, essa hegemonia e tenha essa quantidade de votos suficiente, que o destaque no cenário nacional, ele teria que contar com o apoio de uma candidatura do Roberto Cláudio. Com o divórcio do grupo, o principal nome da oposição no Ceará caiu em um esquecimento momentâneo. A oportunidade ideal para quem deseja aumentar sua projeção e fortalecer alianças. Neste último domingo, dia 24, tive uma reunião muito produtiva com o presidente do PL aqui no estado de Ceará, o prefeito Acilon Gonçalves, e ficou acertado que o partido vai estar conosco nessa batalha que se avizinha no dia 2 de outubro. Se existia uma unidade para o eleitor, agora o eleitor ele pode ficar indeciso no momento em que dois projetos que são parecidos, que se afinam ideologicamente, estão apresentados. Então isso realmente pode significar uma mudança aí nos resultados dessa hegemonia construída ao longo dessa aliança que foi mantida no estado do Ceará. Agora o Momento Fê Comércio. O comércio é uma atividade apaixonante. Ele realiza sonhos, fortalece laços e traz grandes aprendizados. A Ética Veículos é um sonho que começou a se desenhar lá na década de 80, quando o pai dos sócios, Eduardo e Roberto Saldanha, nosso saudoso pai, Zélio Saldanha, trabalhava com automóveis e passou a profissão para a gente. A partir dessa inauguração, ela tinha um vendedor, um secretário e os seus sócios à frente da administração do negócio, Com um estoque de apenas 16 carros, ela se deu início e foi galgando cada vez mais o seu espaço no mercado. No decorrer desses 19 anos, nós nos tornamos correspondentes bancários, temos 2 lojas, matriz e filial, contamos com 10 colaboradores, somos parceiros das maiores financeiras do país, estamos presentes nas plataformas digitais, trabalhamos com carros do popular ao prêmio, é uma empresa que vem se destacando em sua forma de trabalhar. O sucesso da Ética Veículos, eu acredito que faz jus, primeiramente, ao seu nome. A gente procura trabalhar realmente com bastante ética, bastante princípios. A gente está sempre atentos às tendências do mercado e sempre focado realmente em dar o nosso melhor. Viver do comércio é muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito gratificante. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O JC termina aqui, vocês assistem agora ao Jornal da Record. Logo depois tem todas as garotas em mim, Boa noite para você e até amanhã.